Olá, estamos de volta com mais um programa Conversando Direito. Hoje para debater sobre inclusão social. Estão conosco aqui a jornalista Selma Sueli e o advogado Marco Antônio Freitas para debater sobre a inclusão social e educacional dos portadores de deficiência. De maneira geral, quando pensamos em pessoas com deficiências, lembramos dos cadeirantes, dos cegos, das pessoas com deficiência auditiva ou intelectual. Porém, cerca de 45,6 milhões de brasileiros têm pelo menos uma deficiência, segundo o estudo do IBGE. E você sabe por onde passa a inclusão social e educacional dessa importante parcela da população? É sobre isso que vamos falar no Conversando Direito. Vamos começar conversando sobre o aspecto específico da jornalista Selma, não é isso, Selma? A Selma é mãe de um estudante, que é o Vitor Mendonça, que é autor de um livro que se chama Outro Olhar, Reflexões de um Autista. A Selma vai nos falar um pouco da sua experiência como mãe do Vitor. O Victor, quando nasceu, era um bebezinho, meu primeiro filho, agora único, e trouxe para a minha família aquilo que uma criança sempre traz, né? Muita alegria, muito otimismo, muita projeção para o futuro. E aí, de repente, a gente percebe que nem tudo está como a gente imaginava. Eu percebi muito cedo no Victor, num primeiro momento, pela inteligência dele, e comecei a uma busca por saber por que ele era diferente nesse primeiro momento, como bebezinho e na primeira infância, pela inteligência. Porém, quando ele entrou no ensino fundamental, aí veio um gargalo que era a interação social. A interação com os coleguinhas, entender direito o que a professora falava. E continuei buscando, mas o que eles falam para a mãe? Está procurando pelo na cabeça de ovo. Seu menino é bonito, olha para você ver, corre, ri, brinca. Mãe, mãe é um bicho complicado. Está querendo problema onde não tem. Mas eu sabia que tinha alguma coisa diferente, continuei, a despeito de todo, né, de tudo que a gente ouve. E aí, aos 11 anos, veio o diagnóstico, síndrome de Asperger. Essa síndrome, ela é do espectro autista. Seria como se no círculo o autista clássico estivesse no meio e o Asperger estivesse na beirada. À época, o psiquiatra me falou que seria o primo rico do autista. Bom, não sei, eu como toda mãe desesperei. O que é isso? Eu não sabia o que era. E aí a gente começou uma longa jornada, num primeiro momento, para eu descobrir o que era isso, para depois verificar como que eu poderia ajudar meu filho. E nessa caminhada, sozinha, a gente não faz nada. Aí eu fui agregando mais e mais pessoas e hoje está esse menino aí, que completou 19 anos recentemente, já tem um livro, já dá palestras, abril é o mês azul, já tem palestras agendadas para o interior do estado. A gente já tem um canal no YouTube, Mundo Asperger, em que a gente conversa e leva a nossa experiência para outras famílias, tudo no intuito de que nenhuma família passe o que eu passei. Sozinha é difícil demais e às vezes você se sente completamente sozinha. Pois é. O doutor Marco Antônio Freitas, ele é presidente da Comissão de Direitos Sociais da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do papel dessa comissão da OAB. Essa comissão ela, de Direitos Sociais e Trabalhista da OAB, ela tenta não só atender os advogados, mas também a sociedade em geral. E como a função da OAB não é só proteger o advogado, mas principalmente dar esclarecimento para o cidadão, então qualquer cidadão ele pode, se ele tiver dificuldade, aquelas mães, aqueles pais que tiverem dificuldade com o nascimento do seu filho e aí sim descobrir uma doença, ou seja, ele seja portador de deficiência, seja como a Selma que explicou, ou outras deficiências, a OAB está lá para, não para ensinar,
mas para dar todo um aparato jurídico, principalmente em questões de discriminações sociais que a gente vê no nosso, não só no nosso país, mas no mundo todo. Pois é. Selma, há muitas pessoas portadoras de necessidades especiais. E eu perguntaria, qual foi a sua experiência na escola com a questão do Vitor? Ai, doutora Célia, é um caminho, porque o que a gente pensa? A pessoa tem uma necessidade especial, você olha e vê. Puxa, ela tem dificuldade de locomoção, ela tem dificuldade de segurar as coisas, uma coordenação motora, ela baba, ela balança a cabeça. E o Asperger não tem nada disso. Você olha e você pensa que é normal. E mesmo quando você sabe que não é dentro das características da normalidade, da neurotipia, porque normal eu acho que ninguém é, cada um, né? Cada um sabe das suas limitações, das suas particularidades. Mas aí começa toda a dificuldade, porque pensa bem, um autista ou um Asperger, se eu estou no trânsito e o trânsito está com muito barulho, ele pode ter um surto. E aí o que acontece com o veículo que está do lado meu? Se ele começar a gritar alguma coisa, fala assim, mas essa mãe não dá educação. Eu ouvi muito, ó, que menino mimado, essa mãe não dá educação, não dá limite. E na escola, por vezes, você levando um laudo, os coleguinhas olham e falam assim, mas esse menino não tem nada. O professor tem dificuldade por falta de conhecimento. Então, essa carga toda eu fui sentindo e o meu filho também. O diagnóstico veio aos 11, ele ficou sabendo aos 13, e quando ele ficou sabendo, depois do impacto, para ele foi libertador, porque ele começou a verificar como é que ele ia se relacionar com esse mundo novo. Porque, doutora, observe, o Asperger, o cérebro dele funciona diferente do nosso. Então, ele decodifica o mundo de maneira diferente. E eu ficava assim, por que esse menino fica tão cansado? Na minha época, a gente tem mania disso, né? Na minha época, eu fazia isso, fazia aquilo outro, e esse menino fica cansado à toa. E aí eu descobri que para assistir a uma simples aula, o cérebro dele fazia um trabalho 2 vezes maior do que o cérebro de outra pessoa. Porque ele é literal, porque ele é lógico, porque ele é concreto. Então, o professor dava informação, ele tinha que processar aquilo para tentar entender. Junto disso, ele tinha barulho, que o estímulo sensorial, muito barulho, complica, desorienta. Ele tinha a timidez, ele tinha outras comorbidades que a síndrome traz. Ou seja, doutora, a vida era o inferno. E numa vida que era o inferno, a gente tem que ter parceiros. A gente tem que ter uma lei, e nós temos essa lei. A gente tem que ter agentes que entendam essa lei. Então, a gente tem advogados especialistas que entendem essa lei, a gente tem a comissão na OAB que socorre a mãe, a gente tem a Defensoria Pública, a gente tem a promotoria. Mas a gente não pode ter a lei como bandeira impositiva, porque a inclusão, para além do aparato legal, ela precisa do quê? Do afeto, da compreensão e do conhecimento também. Exatamente. Porque, pelo que você está falando, as escolas também não estavam preparadas não estão. Para atender às necessidades do Vitor, não é isso? Exatamente. Então, essa inclusão, ela é muito interessante, mas não no sentido beligerante. Se eu chegar lá e falar, existe uma lei ao meu favor de vocês têm que fazer isso, porque, ó, a lei garante que o autista tem um plano direcionado para ele individual. A lei garante que ele tem dificuldade de coordenação motora, ele pode não fazer educação física, ele pode ser liberado. A lei garante que ele tem dificuldade de acompanhar o quadro, que ele possa fotografar o quadro, que ele possa sair da sala quando o apelo estiver muito grande. Enfim, garante uma série de coisas. Mas e o professor? E o colega? E o próprio Asperger? Se a gente não fizer uma composição, se a gente só fizer uma imposição... Não haverá um resultado positivo. Não é essa escola que a gente quer. A escola inclusiva é aquela que a família entende as limitações da escola, mas o desejo dela de acertar e a possibilidade dela de errar, entende também
Assim como a escola tem que entender também o lado da família. Então, eu ficava às vezes constrangida, sabe, doutor, de chegar para um professor e falar, como assim? Você não pode nunca perder a paciência. Eu sou mãe. Eu acho que os próprios professores não estão preparados. Por vezes eu perco, exatamente. Os pais não estão, doutora, a família não está. Às vezes a gente não tem inclusão na família. O núcleozinho acata. Mas e o tio, a prima, os avós? E às vezes os colegas, a família dos demais colegas, né? Porque muita gente pode pensar assim, meu Deus, se esse menino tem uma necessidade especial, será que ele teria que estar aqui? Será que ele não teria que estar numa outra escola que pudesse dar a ele isso tudo? Isso pode gerar uma rejeição. Como fazer para esclarecer todo esse universo em torno do Vitor e de tantas outras crianças dessa realidade, Selma? Ai, doutora, é um longo caminho, porque as próprias pessoas, elas têm que pensar por que hoje não existem escolas especiais, por que essas pessoas querem o filho delas dentro, e a lei também quer, e o sistema educacional quer dentro da sala de aula. A gente está construindo uma nova sociedade. E desconhecer o diferente não significa que o diferente não exista. Nessa nova sociedade, a gente descobre que quando a gente conhece o outro, se debruça no cotidiano desse outro, a gente cria uma relação que não há matemática pura, português puro, que vai me preparar para a vida. A gente descobre que com essa diversidade de sala de aula, a gente tem um novo saber, um novo conhecimento que essa humanidade, que essa sociedade mais humana precisa. E solidária, né? Exato. Aí as famílias, está próximo o dia da síndrome de Down também. No dia 2 de abril é o dia do autismo. Então, as famílias começam a perceber que quando ela tem dentro da sala essa pessoa diferente, o filho dela tem várias outras noções, inclusive, assim, do tempo de cada um, de solidariedade, de visão do mundo, de respeito. E o educador, quando preparado, ele pode verificar o que está valendo para o ensino. É só eu conseguir que a turma, eu me proponho hoje a mostrar para a turma que 2 e 2 são 4. Quando ela chegar no final da aula, elas vão falar, turma, 2 e 2, 4. Ok, tá tudo bacana? Mas o que eu vou fazer com esse 4 que eu descobri? O que eu vou fazer com esse resultado? A diversidade te mostra isso, te mostra um mundo novo em que você pega os conhecimentos que você tem de um currículo que era mais fechado e abre para um mundo. O que a gente quer hoje? A gente quer saber gerenciar conflitos, a gente quer saber para que serve a lei, a gente quer entender o advogado, porque o advogado, o doutor sabe melhor do que eu, que o pessoal questiona muito. Fala assim, mas o advogado, se ele receber, ele defende qualquer tipo de interesse. E não é assim. Ai da gente se não tivesse o operador do direito na nossa sociedade. Nessa sociedade, com essa diversidade, a gente vai aprendendo qual que é o valor de todo o ser humano, de toda pessoa. E nós somos ricos, irrepetíveis e temos uma vida valiosa para deixar uma contribuição na sociedade, com o nosso talento maior. E todos nós, sem nenhuma exceção, temos o nosso talento. Até aquele que tem paralisia cerebral, que tem um comprometimento, de repente você descobre tanta coisa. Na internet você vê, não tem braço, não tem perna e está lá tocando. Uhum. E se você não der essa possibilidade para essa pessoa? E se você quiser trancá-lo numa escola para ele ficar com os iguais? O que a gente vai aprender, doutora? O que a gente vai aprender? Vamos continuar falando sobre o ordenamento jurídico e a inclusão social, mas no próximo bloco nós voltamos já, fique conosco. O programa Conversando Direito hoje está debatendo sobre inclusão social e educacional dos portadores de necessidades especiais. Doutor Marco Antônio, o ordenamento jurídico prevê essa inclusão social e educacional em que nível?
Sim, a própria Constituição de 1988, ela regulamenta no seu artigo 208 e ela traz, principalmente no inciso 3º, a inclusão principalmente dos portadores de deficiência. No artigo 227 também da própria Constituição. E tem as leis específicas. Só que eu acho que, como colocou a Selma, eu acho que não adianta apenas a lei seca, não apenas a Constituição ela regulamentar. Eu acho que se não tiver um papel realmente empenhado do Estado, que é a obrigação do Estado, mas da família, da sociedade, realmente eu acho que as leis ficam praticamente isoladas. Sem eficácia. Sem eficácia. Então, eu acho que é importante o papel do Estado, mas tanto da sociedade como da família, para ter essa inclusão social. Selma, pelo que você relatou, você se deparou primeiro com a surpresa de um filho que não estava naqueles moldes que você havia imaginado inicialmente, e se deparou com um sistema educacional que não estava preparado para receber o seu filho, ou seja, você teve que desbravar mares desconhecidos. E me parece que esse trabalho você fez em conjunto com outras pessoas para alcançar hoje essa grande alegria de ver o seu filho lançando um livro. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência para que outras pessoas que estejam passando pelas dificuldades que você encontrou, né? Também encontrando pessoas que não estão preparadas para encarar essa realidade de atender a um portador de necessidade especial. Fala um pouco desse seu desafio e do seu êxito para que outras pessoas possam se espelhar em você. Pois bem, primeiro eu levei um susto danado porque a síndrome de Asperger tinha sido descoberta em 1944. Somente em 1994 é que ela constou como CID, como reconhecida como uma doença, digamos assim, um transtorno. E o Victor é de 1997. Então, pouquíssimas pessoas sabiam, em 97, o que era isso. Tanto que o Victor, quando tinha uns 3, 4 anos, ficou 2 anos numa psicóloga que falou comigo: mãe, você vai ter que conformar de ter um menino muito inteligente porque é só isso que ele tem. Ela não conseguiu dar o diagnóstico, ou perceber, ou inferir, ou desconfiar. Muito menos eu, que nunca tinha ouvido falar. E quando o autista é clássico, fica mais fácil de você perceber, porque ele normalmente é não verbal, né? Ele não interage muito, não é Não isso? interage muito, enfim, é mais fácil. No caso da síndrome, não. Quando o Victor tinha 11 anos, ou seja, em 2008, eu fui estudar. O primeiro impacto foi isso: eu vou estudar, é algo novo, eu vou ter que estudar. Imediatamente na minha cabeça formou uma imagem assim: é um ET que está aqui na Terra, porque ele não entende a nossa linguagem, ele não entende como é que as coisas se processam, mas ele tem vida, ele tem forma de sentir, ele tem uma forma de decodificar. Então, eu vou aprender primeiro como ele percebe isso, para depois eu explicar para ele como a gente percebe, ou como o mundo à volta dele percebia. E aí, ele com 11 anos, nessa adolescência, eu fui para a escola e aí... em família, eu me sentia mais isolada, porque em 2008 descobri o diagnóstico, me separei. E tinha, então, nessa época, a presença da minha mãe junto comigo, da minha irmã, que é madrinha do Victor, da tia, mas mesmo assim, na hora que o bicho pega, é a gente sozinho. Mas tive excelentes profissionais, e aí que é importante, que eu queria falar com a mãe. Da confiança, você ouve uma opinião, duvida, você tem o direito de ouvir uma outra e uma outra, mas aí você tem que escolher. Escolha e confie. E confie, porque se você escolher, como eu escolhi, o Dr. Walter Camargos, como psiquiatra, e você for ceder, mas surgiu no Paraná o fulano de tal, surgiu no Acre o Beltrano, porque tem uma porção assim, você fica louco. O que eu vou fazer com meu filho? Então, eu escolhi um bom psiquiatra, escolhi uma boa psicóloga, a doutora Lídia Prata, e eu falo isso, não é nem para fazer propaganda para eles, não, porque a importância que eles tiveram na minha vida, eu tenho que falar. Eu também, foi muito importante, eu tenho um psicólogo que me acompanha, Orestes Diniz, e a partir daí, quando o Victor foi para a escola, eu pude, na escola, construir essa parceria. O Colégio Padre Eustáquio, ele já tinha não conseguido uma inclusão com outros autistas.
eu não estava nem aí. A questão é, como toda mãe, e não diferente de nenhuma mãe, coloquei o meu filho numa escola, eu tenho que acompanhar. Eu passei a acompanhar, elegi um coordenador da minha confiança, senão cada dia eu estava falando com um, e com ele eu falava das minhas descobertas, dos meus medos, e como ele é... No próprio colégio Padre Eustáquio. No próprio colégio. Como ele é um bom educador, aí ele começou a construir uma rede dentro da escola. Uma das emoções maiores que eu tenho é quando terminou o 3º ano do ensino médio, eu vi os professores agradecendo o meu filho a oportunidade de ter crescido como seres humanos. E eles deram a oportunidade também de crescimento ao meu filho. A diretora teve uma vez, doutor, que eu fiquei apavorado. O Victor tinha 1 mês que não ia à aula. Período de provas e eu apavorado. Entrei na sala dela, ela falou assim, Selma, o lema do colégio é saúde e paz. Vamos cuidar da saúde do seu filho para ele ter paz. De resto, tudo a gente dá jeito. Aí vem, doutor, que eles falam assim, tem o MEC, tem isso. A gente sabe que a lei respalda a gente também quando o caso é especial. Então, quando você tem o olhar humano, debruçado ali, na aflição da mãe, na necessidade do filho, na necessidade da escola, no que diz a lei, mas você tem o diferencial desse olhar humano, você consegue. E o Victor foi uma vitória não só para ele, não só para mim, mas para o próprio colégio. Hoje o colégio é mais fortalecido para se lançar nessa sociedade de tanta diversidade que está surgindo aí. Porque o autismo, como ele está tendo mais facilidade de ser diagnosticado, está tendo, parece até que uma implosão. E aí você tem que ter profissionais preparados e você tem que ter mães também. E as mães, elas eram tão demandadas que elas ficavam nas suas casas. Umas que não tinham recurso, doutor, ficavam brigando na escola pública, porque a escola pública também não tem, aí entrava a promotoria, aí entrava a OAB, aí entrava todo o aparato da lei. Mas, doutora Célia, que confiança a gente tem de deixar o nosso filho numa escola que está lá por imposição legal? Isso tem que ser construído. Claro. E aí, agora que o Victor está com 19 anos, é que eu estou madura ao lado de outras mães que buscam, porque tem gente que está com bebezinho sendo diagnosticado, com menininho de 3 anos, e como tem mãe que está com filho na faculdade, fazendo história, fazendo medicina, o Victor faz jornalismo, e agora a gente se reuniu numa associação. Não acredita que só agora nós estamos, as mães, fundando agora a Associação dos Amigos da Síndrome de Asperger, que ASA-TEA, porque também mudou a nomenclatura, é TEA de transtorno do espectro autista. Então, a associação, então, no Facebook, ASA-TEA MG. Agora que a gente está se organizando, com parceria com profissionais do direito, com parceria com profissionais da saúde, com o único objetivo de informar a sociedade, encontrar parceiros, para não permitir que pessoas, talentos, o Brasil não pode perder esses talentos. Eles têm hiperfoco, sabe, doutora? Cada um tem um hiperfoco numa área e são talentosíssimos, para que a gente deixe para a sociedade valores humanos e que para a família ela não se sinta também tão desamparada. Porque é muito lindo hoje ter o meu filho publicando um livro, mas eu sei quando ele está em crise, eu sei quando ele está em surto em casa. Então, ele bate a cabeça na parede, hoje menos, mas existe isso tudo. Aí, o que eu descobri? Seu filho superou? Não, meu filho é um exemplo lindo de luta, de como ele diz transformar o veneno em remédio, mas a superação do meu filho, da minha família, é cada dia, um dia de cada vez. O psiquiatra me falou, mãe, você não vai nunca poder ligar no piloto automático. De vez em quando a gente liga, né? Toda vez que eu não acreditei nele, que eu esqueci, né, porque às vezes também eu estava cansada demais, eu relaxava, eu levava um susto. Então, é para estar junto com essa família que nunca pode ligar no piloto automático. Porque, doutora, é muito boa a vitória. São vitórias maravilhosas, mas o caminho é meio desgastante. Certamente. Mas já está colhendo os frutos esse trabalho com essa associação que está sendo criada. Talvez tenha havido a necessidade dessa luta sua e de outras mães, junto com esses profissionais da educação, para que vocês alcancem esse objetivo aí, que é a criação dessa associação, que eu tenho certeza que vai gerar muitos frutos positivos, amém, com benefícios para muitas pessoas. Mas, doutor Marco Antônio, a OAB, vendo esse relato,
e também desenvolvendo o seu trabalho, que ela já desenvolve há tantos anos na Comissão de Direitos Sociais, o que ela pode fazer para ela unir esses atores, para transformar essas necessidades numa realidade mais eficaz nas escolas? Olha só, eu fiquei muito emocionado aqui com o relato da Selma. Eu acho que ela falou uma coisa aqui que eu acho que realmente aqueles que buscam um profissional, seja lá na psiquiatria, na psicologia, eu acho que tem que realmente ter aquela confiança naquele profissional. E se ele não sentir aquela confiança e se realmente precisar buscar a lei, eu acho que pode sim buscar a promotoria, a defensoria pública, a OAB ou um bom advogado. Agora, a questão da ordem dos advogados, ela pode sim ajudar na inclusão dos portadores de deficiência através da lei, então nas imposições e também nessa nova sociedade, nessa nova associação criada. Eu acho que nós podemos fazer uma parceria com a comissão, colocar a comissão à disposição para eventuais dúvidas ou qualquer outro problema que vocês tiverem. Nós estaremos sempre à disposição lá para poder ajudar não só a associação de vocês, mas eu acho que todas as mães, todos os pais que realmente precisarem do apoio da OAB, que tiver na dificuldade, porque eu acho que a Selma também aqui relatou, eu acho que hoje as escolas particulares, elas não estão preparadas a receberem. Imagina as escolas públicas hoje, que eu acho que elas não estão nem preparadas para realmente receber os alunos sem qualquer deficiência. Então, eu acho que nós temos que chamar a sociedade, eu acho que nós temos que fazer uma divulgação para que possamos aí unir a sociedade com os pais, com as famílias, para poder ter uma maior inclusão desses portadores nas escolas, tanto nas escolas públicas como nas escolas particulares. Muito obrigada pela participação. Um grande abraço a todos. Até o próximo programa Conversando Direito.